Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 30 de março de 2025, em nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje não vamos falar sobre um capítulo do livro. Vamos falar especificamente sobre o livro na sua totalidade. É interessante observar que esse livro, Palavras de Vida Eterna, segundo algumas informações, ele seria o livro número 20, escrito pelo Chico, no ano de 1964 ou 65. Palavras de Vida Eterna é um daqueles livros sempre bom de ter por perto, daqueles que deixamos sempre ao alcance das nossas mãos para nos valermos no momento de aflição ou mesmo no momento de vontade de aproximação com as histórias do Cristo. Interessante lembrar que esse livro ele contém 180 mensagens. 180 mensagens. Todas elas estão baseadas nas passagens de Jesus e relatadas por todos os evangelistas. Essas pequenas mensagens, elas nos trazem orientações, reflexões, muitas coisas propositivas para o nosso pensamento e até mesmo determinados questionamentos que fazem de uma forma salutar com que nós nos envolvamos cada vez mais com os ensinamentos de Jesus. E, principalmente, nos oferece possibilidades de entendermos a nossa consciência e a maneira como devemos agir, pautando a nossa vida através do amor e da benevolência. Posso dizer a todos vocês que esse livro ele continua tão atual como nos tempos antigos. Esse livro, escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele faz parte de uma coleção que também inclui Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Todos esses livros estão diretamente ligados aos ensinamentos de Jesus, ensinamentos esses que foram registrados pelos evangelistas. E vejam que interessante, a expressão palavras de vida eterna, ela vem do versículo bíblico que está em João, capítulo 6, versículo 68, quando ele diz: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então vejam como Emmanuel, utilizando-se de um versículo bíblico que está em João, capítulo 6, versículo 68, quando João escreve: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna? Emmanuel, então, coloca o título do livro para o nosso estudo e conhecimento. Quando nós iniciamos esta série, resolvemos então iniciar pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Logo depois da pandemia, em abril de 2020, quando inauguramos o canal, esta foi a primeira série que nós criamos depois do webinário espírita, que é todas as quintas-feiras às 20 horas até hoje. E a ideia era colocar alguma coisa no domingo
para que nós pudéssemos terminar a nossa semana com uma palavra e um ensinamento de Jesus e iniciar a próxima semana renovados na nossa esperança, na nossa confiança e na nossa fé. É claro que naquele instante nós já sabíamos dos inúmeros estudos feitos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí conseguimos reunir um grupo de amigos e companheiros, alguns que permaneceram conosco até o final, outros que por motivos particulares tiveram que abandonar o trabalho, e aí começamos a fazer o estudo. Estudo esse que terminou agora em janeiro ou comecinho de fevereiro de 2025. Então, praticamente foram quase 5 anos, ou 4 anos e meio, quase 5 anos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando já estávamos no finalzinho desse estudo, ficamos aí pensando qual livro iríamos colocar para dar continuidade às lições de Jesus. E aí, então, resolvemos colocar o livro Palavras de Vida Eterna. Daquele grupo antigo, se mantiveram no trabalho eu, aqui de Pinda, a Daniela, aqui de Pinda, e o César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá. E convidamos os companheiros Vanessa e Vinícius, de Itajubá, e o companheiro Emerson, de Barra Bonita. Todos eles aceitaram. Então, hoje nós temos aí um grupo de 6 pessoas e semanalmente, todos os domingos às 20 horas, estamos aí fazendo um estudo deste livro. São 180 lições maravilhosas, onde cada lembrança trazida por Emmanuel dos versículos bíblicos, dos ensinamentos deixados por Jesus, oferecem para cada um de nós uma possibilidade de reflexão, uma possibilidade de entender e compreender melhor a obra e a vida de Jesus. Todos nós sabemos perfeitamente o quanto Jesus é importante na nossa caminhada. Dentro de todos os segmentos religiosos, a grande maioria fala especificamente de Jesus como sendo este mestre querido, esse mestre maravilhoso e irmão de coração, que tem nos ofertado inúmeras oportunidades para que nós possamos avançar e crescer cada vez mais. Então, o fato de estudarmos este livro, ele vem dar, com certeza, uma continuidade ao estudo do Evangelho. Ele vem dar um reforço para tudo aquilo que Kardec coloca, juntamente com os espíritos amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a parte moral, a parte religiosa da doutrina espírita. E ela foi muito bem difundida por Emmanuel, como acabamos de dizer, no livro Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, temos também o livro da Esperança e alguns outros em que Emmanuel fala exclusivamente sobre a questão religiosa, sobre a questão que trata da moral espírita. Temos a parte filosófica, que são aquelas interrogações respondidas pelos espíritos, tirando as dúvidas que normalmente temos. Por outro lado, a parte científica, que são os experimentos neste contato com os espíritos superiores, os experimentos que nos possibilitam o conhecimento da mediunidade e a maneira como vamos tratar essa mediunidade e a maneira como vamos conviver com ela e com os espíritos que, através dela, se comunicam conosco e com todos os demais. E a terceira parte, que é a religião que está integralmente focada na moral do Cristo, nos ensinamentos de Jesus.
Então, cada capítulo que nós lemos deste livro, retratando uma passagem bíblica que Emmanuel coloca, vamos ver o quanto Jesus, nas entrelinhas das suas ações e palavras, ele conseguia oferecer para nós uma lição profunda de transformação e mudança. Podemos compreender tudo que a filosofia nos oferece. Podemos experimentar de tudo que a ciência nos traz. Mas a questão da moral, do ensinamento de Jesus, tem sim que fazer parte da vida. Brincando, eu sempre digo: a filosofia é o arroz, a ciência é o feijão, e a parte religiosa, que é a moral do Cristo, é o tempero que você coloca nesse arroz-feijão. Porque senão nós vamos ficar como que vazios por dentro. Vamos ficar como que devidamente despreparados para o contato com a parte filosófica e para o contato com a parte científica, que estão diretamente ligadas às questões materiais da vida. E para que haja o fortalecimento espiritual, para que esse fortalecimento esteja pautado nas questões morais de uma vida equilibrada, de uma vida sadia, de uma vida feliz, nada de santidade, nada de angelitude, mas uma vida equilibrada e feliz, há de se ter esta parte do Evangelho de Jesus. Entender e compreender a personalidade chamada Jesus, que tanto nós adoramos, que tanto nós louvamos, que tanto nós agradecemos, mas que o próprio Emmanuel diz que não basta venerar a Jesus, é necessário viver Jesus. E viver Jesus é trazer para nós todos esses ensinamentos que os evangelistas tiveram o carinho, o amor e a dedicação de registrarem. Aqueles que são os quatro principais e os outros que também fizeram algumas anotações. E todas elas retratam de uma maneira muito clara e objetiva aquele momento da vida de Jesus. Por que que ele estava ali? Por que que ele realizou aquela cura? Por que que ele ofereceu aquelas palavras? Por que que ele estava naquele local especificamente? Por que o deslocamento daqui para acolá? Enfim, vamos compreendendo como foi essa trajetória de Jesus durante os poucos anos em que ele esteve conosco aqui na Terra. É preciso estudar, é preciso compreender, é preciso entender de uma forma muito profunda essa missão que Jesus realizou aqui na Terra. Vejam que ela é tão importante e tão significativa para o planeta e para nós todos, almas e espíritos que fazem parte deste planeta, que perdura até hoje. Talvez, na nossa concepção atual, momentânea, podemos dizer assim: ah, mas eu não estive com Jesus, eu não vi Jesus, eu não conheci Jesus. Mas por que será que nós guardamos essa certeza? Por que que nós guardamos esta semente plantada dentro de nós? Porque, de alguma forma, ao estudarmos e conhecermos um pouco mais as questões da reencarnação, da sobrevivência do espírito após a morte, das questões da imortalidade, vamos tendo a possibilidade de entender e de compreender
que talvez mesmo não estivemos à frente de Jesus, não estivemos junto a Jesus, mas de alguma maneira, de alguma sorte, estivemos próximos a Ele. Talvez conseguimos ouvir falar de Jesus, dos seus ensinamentos, através de outras bocas, de outras almas queridas naquele tempo. Não conseguimos voltar atrás para relembrar determinada situação, mas sabemos que de algum momento, de alguma sorte, em alguma parte do caminho, nós tivemos sim a possibilidade de vivenciar o ensinamento de Jesus. E hoje, através da doutrina espírita, estamos tendo aí a possibilidade de conhecer um pouco mais, de estudar um pouco mais. Espíritos como Joana de Ângeles, Emmanuel, principalmente, e alguns outros, falam especificamente sobre a vida de Jesus. Historiadores, pesquisadores, escrevem livros sérios, dignos de leitura, falando sobre o tempo de Jesus, sobre a sua atividade, sobre o percurso que ele percorreu ao longo da sua vida até conseguir realizar a tarefa que lhe cabia. É claro que ainda ficam inúmeras interrogações para todos nós a respeito dele, a respeito de sua vida. Muitas interrogações se havia mesmo necessidade de que Jesus fosse crucificado. Enfim, inúmeras questões que muitas vezes ainda não nos cabe entender e compreender, dada a nossa ainda imperfeição. A partir do momento que vamos estudando, a partir do momento que vamos nos iluminando interiormente, vamos abrindo o nosso cérebro e o nosso coração para novas informações, para novos sentimentos. Então, aí vamos compreendendo melhor tudo aquilo que diz respeito a esse trabalho realizado por Jesus e por espíritos missionários que o antecederam, como também aqueles que fizeram parte junto com ele da caminhada, e os demais que continuam vivenciando conosco ainda a evolução do planeta e da humanidade. A série, ela tem por objetivo chamar-nos a atenção para esse lado específico da qual temos que cuidar com muito carinho em nós próprios, o Evangelho. Quando observamos as inúmeras dificuldades que o mundo atravessa neste instante de mudança e de transformações, temos sempre que nos lembrar que a humanidade, o planeta, também já passou por momentos muito difíceis, terríveis. A história nos mostra isso. Mas como nós estamos vivendo aqui, o agora, este instante, é necessário que compreendamos este momento. Sabemos que aquele momento existiu, que de alguma maneira ele teve um começo, ele teve um meio e teve um fim, e tudo se equilibrou e se normalizou. Este momento que hoje nós vivenciamos, ele teve um começo, ele está tendo o seu meio, mas ele também vai ter o seu fim. E para que nós possamos compreender melhor a necessidade de tudo isso, a necessidade desse momento de evolução, de progresso, de transformação, nós precisamos desta parte religiosa, desta parte moral e educativa que somente o Evangelho de Jesus pode nos oferecer. A tecnologia, a filosofia, a psicologia, a ciência, a engenharia, a arquitetura, a medicina, todos esses segmentos nos oferecem progresso, o progresso material, o avanço tecnológico, o avanço material. Mas somente a religiosidade é que nos oferece o avanço da questão moral. Não conseguimos ser hoje aquilo que de errado fomos ontem.
porque a nossa própria consciência vai registrando os ensinamentos como bagagens que vão sendo escritas em nós mesmos, ou lições, aliás, que vão sendo escritas em nós mesmos, e todas as vezes que vamos na contramão dessas lições, a nossa consciência dispara o alarme e somos obrigados a parar e repensar no que pensamos, no que sentimos, no que falamos e a maneira como agimos. Então, quando nós vemos as inúmeras dificuldades que hoje passa a humanidade, as inúmeras dificuldades que ora estamos todos vivenciando, o que nós encontramos no fundo de tudo isso? A meu ver particular, primeiro, a falta de Deus. Muito visível, principalmente entre os nossos jovens, entre os nossos adolescentes. Temos uma preocupação tão grande, tão ampla e tão profunda para a modernização das questões materiais da vida, do bem aproveitar a vida, e colocamos Deus de lado nessa caminhada. E colocando Deus de lado nessa caminhada, ficamos vazios por dentro, ficamos desprovidos de amparo, de fé, ficamos desprovidos de esperança, de confiança, de credibilidade no dia de amanhã. Então, a falta de Deus se faz visível nas famílias, no meio social, na política, na educação, em vários setores, porque a predominância material acabou se sobrepondo à presença de Deus. É claro que isso não é uma regra, mas são fatos que fizeram parte lá atrás daqueles acontecimentos difíceis e que também está fazendo parte desses acontecimentos difíceis do dia de hoje. Em segundo, a falta de conhecimento da vida e da obra e dos ensinamentos de Jesus. Como diz Emmanuel, e eu já disse também anteriormente, Jesus não é uma figura a ser adorada, contemplada, mas é uma figura a ser vivida na nossa vida. E viver Jesus é conhecer a sua vida, conhecer as suas ações, conhecer as suas palavras e, de alguma maneira, tentar colocar tudo isso na nossa própria vida, para que a nossa vida se envolva em equilíbrio e paz. Então, a falta do conhecimento evangélico, dos ensinamentos de Jesus na sua vida e obra, é um segundo ponto importante. E o terceiro que coloco como importante neste momento é a falta da educação. A educação que se conquista, não somente aquela educação que vem do berço, não somente aquela educação que vem das escolas, mas aquela educação religiosa, aquela educação espiritual. E essa educação, ela só se fortalece, ela só se faz presente na nossa vida quando Deus está presente e quando entendemos e compreendemos a vida e a obra de Jesus. Tendo Deus, compreendendo a vida e obra de Jesus, a educação se faz presente. Porque redirecionamos a nossa vida para um caminho equilibrado, para um caminho reto, para um caminho em que não há retorno, não há desvios. É um caminho único que tem também um único objetivo e é um caminho sempre em ascensão. Que muitas vezes pode demorar, é claro, porque nós temos as nossas escolhas, nós temos as nossas dificuldades de cada dia, mas essa ascensão
ela permanece. Gradualmente ou rapidamente, ela permanece. Então, trazer a todos o livro Palavras de Vida Eterna, com certeza foi um amparo da espiritualidade. No canal, nós temos dois objetivos únicos: divulgar a doutrina espírita e divulgar o Evangelho de Jesus. É claro que os cliques, os inscritos, a divulgação, tudo é importante. Mas, acima de tudo isso, está a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E quando, do término do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade, de forma muito natural e muito simples, intuitivamente mostrou a todos nós que Palavras de Vida Eterna seria o livro mais adequado para a continuidade deste processo educativo, para que possamos trazer Jesus e Deus ao convívio da nossa vida. E, através do processo educativo, melhorarmos-nos como pessoas, como almas, como espíritos, e, de alguma maneira, dentro da família, do trabalho, do nosso templo religioso, seja ele de que segmento for, sermos bons cristãos, fazendo aquilo que de melhor estiver ao nosso alcance. Porque nem sempre conseguimos entender tudo e nem sempre conseguimos colocar em prática tudo o que desejamos. Mas alguma coisa entendemos e alguma coisa conseguimos fazer. E para isso, é claro, nós temos sempre que ressaltar a presença desses companheiros que comungam conosco a mesma ideia e o mesmo objetivo. Não há, de maneira nenhuma, a intenção de cada um de nós de fazermos mais ou menos do que o outro. Todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós estamos na mesma linha de raciocínio, todos nós estamos dando a nossa cota de colaboração para, de alguma maneira, ajudar o planeta e ajudar a humanidade. Então, a sua presença sempre é importante, porque é uma maneira de também nos educarmos e é uma maneira de nós acompanharmos a evolução do trabalho. Vejam que interessante, quando começamos o Evangelho, em 2020, tínhamos ainda muita dificuldade com luz, com câmera, com transmissão, com uma série de coisas. O tempo foi passando e as coisas foram melhorando. Com certeza, quando nós olhamos hoje este início do estudo do livro Palavras de Vida Eterna, temos uma visão. Mas nós não podemos nos esquecer que serão 181 encontros. 181 encontros, porque estou contando com o prefácio do livro. Quando nós chegarmos lá no número 90, que é a metade do livro, com certeza vamos ter aí grandes melhorias, porque vamos nos soltando, vamos nos desenvolvendo, vamos anexando novas informações, vamos anexando outras informações, outros livros que vão enriquecendo aquilo que já é rico por si só na palavra de Emmanuel e nas informações bíblicas. Então, convido a você, participe conosco, ajude-nos na divulgação. Como é bom terminar a semana ouvindo um ensinamento de Jesus. Como é bom iniciar a outra semana ouvindo o ensinamento de Jesus. É sempre um alívio para o nosso coração. É sempre um bálsamo para a nossa mente, para que nós possamos
enfrentar os desafios de cada dia, os nossos e da vida, de uma maneira mais tranquila, mais amorosa, mais confiante e também mais cheia de fé. Agradeço a você pela sua bondade, pelo seu carinho. Desejo a você um bom final de domingo e que possamos estar juntos, sempre, para aprender um pouco mais. Palavras de vida eterna é algo que realmente nós vamos guardar para sempre dentro de nós. Não foi à toa que Emmanuel colocou esse nome. Quando João lá diz: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Capítulo 6, versículo 68. Quando João provavelmente olha para Jesus e fala assim: Mas a quem que nós vamos recorrer, Senhor? É você que tem a palavra eterna. Então, essas lições do livro, com certeza, vão ecoar na nossa vida eterna por muito tempo, por muito tempo. Por um período muito longo da nossa caminhada, sempre nos lembraremos deste momento, porque nada se perde, absolutamente nada se perde na caminhada da vida. O bom, o ruim, aquilo que ficou estacionado, tudo terá um segmento, tudo terá um desfecho. E a tendência natural é que esse fim, esse desfecho, sempre seja de forma positiva, seja de forma iluminada, em benefício de todos nós. Então, que Jesus te conceda um bom descanso, uma boa semana, que Jesus abençoe os nossos companheiros que estão nos ajudando nesse estudo, suas famílias, seus lares. Que Jesus abençoe o nosso planeta, a nossa humanidade, que tenhamos tolerância e paciência com as imperfeições das pessoas e do mundo, porque, como diz o próprio Emmanuel Chico, tudo passa e tudo isso naturalmente irá passar. E futuramente iremos encontrar paz e tranquilidade na nossa caminhada. É claro que encontraremos desafios, problemas e dificuldades, mas serão muito menores do que esses que nós estamos vivendo hoje. Então, que a paz do Divino Mestre Jesus te ilumine, te abençoe, como também a todos que nos acompanham e nos assistem. Semana que vem, continuidade para o estudo deste livro, Palavras de Vida Eterna. Um forte abraço e que Jesus abençoe a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.